Oxóssi-Gueira, de norte a sul. Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda. E hoje, salve adeptos. Salve adeptos da Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente tem a honra aí de estar aqui visitando o Templo de Umbanda Sagrada, Arqueiros do Flecha Dourada. Com meu irmão aqui, Rafael PH Alves. Rafa, seja bem-vindo ao nosso canal. Gratidão, irmão. Gratidão em você abrir o espaço para a gente conversar um pouquinho, para a gente levar um pouquinho da sua história, da sua experiência na Umbanda, né? Contar para a gente aí essa história que eu sei que é muito rica, pelo pouco que a gente teve a oportunidade de conversar, e de levar para todo mundo que segue a gente, para os seus seguidores também que te acompanham e muitas vezes tem a curiosidade aí de saber um pouquinho como foi aí o seu ingresso na Umbanda, como que aconteceu esse seu primeiro contato aí na religião. Certo, vamos lá. Só antes de começar, eu vou pedir para o pessoal que assiste a gente aí para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí ao lado da palavra inscrito, que vocês possam aí nos seguir nas nossas redes sociais, acompanhar também o trabalho do Rafa, do PH, que é muito rico a informação sobre a nossa religião. Rafa, é o seguinte, tem uma pergunta que não tem como fugir, né? A gente faz isso para todo mundo que a gente faz esse bate-papo sobre Umbanda, que é como é que foi esse primeiro contato com a religião, com a Umbanda? Se começar do início, já vai ficar 2 horas aqui falando. Então a gente vai dar uma resumida, né? Porque antes de eu chegar na Umbanda, eu já tive um contato com ela, de fato. Porque a parte da minha mãe, a minha avó, né, exatamente, eu costumo dizer que ela era a preta velha da família, sabe? Porque ela sempre fazia benzimento, defumação em casa, e ela se dizia católica, mas ela tinha o preto velho dela, sabe? E no fundo tinha tronqueira de esquerda e tudo mais. Então, eu vivi muitos anos com a minha avó, né? E eu acompanhei muitas coisas ao lado dela. E a filha dela, a irmã da minha tia, tem ao lado do marido dela um terreiro, né? Que fica em Santos. Então, quando a gente era criança, eu e meus primos, a gente vivia lá em Santos por causa da praia e, consequentemente, a gente também estava presente em algumas giras. Não em todas, porque dentro da visão e da doutrina deles, as crianças não poderiam estar presentes em algumas giras, principalmente do que se diz à esquerda, né? Então, a gente sempre ouvia os atabaques e ficava se questionando, o que será que está acontecendo ali e tal. Mas, a não ser esse contato, eu não tive um outro, sabe? Eu não me aprofundei nem nada, mesmo chegando na adolescência. Que, na verdade, eu cheguei a conhecer um pouquinho do catolicismo, quando cheguei na adolescência, depois eu fui estudar um pouquinho do catolicismo, do kardecismo, né? E quando eu cheguei na faculdade, eu resolvi virar ateu. Acho que todo mundo tem um pouco de uma fase, eu também no caso do meu contato com a Umbanda, não foi hereditário, assim, não foi de família, porque geralmente acontece, né? O pai, a mãe e já meio que a criança vai meio que vai no embalo, né? No meu caso também, eu era católico, né? E eu segui uma outra religião e eu cheguei em um determinado momento da minha vida, eu também, assim, só rezava, só ia frequentar a igreja quando tinha... acho que na minha fase de católica era muito isso, assim, eu procurava a religião sempre quando estava passando por algum aperto, né? E aí depois eu, né, gradativamente fui, eu brinco até involuntariamente, a Umbanda foi aparecendo no meu caminho. Sim. Né? E eu tive essa fase também, né? Você falou, me remeteu a essa lembrança, eu também tive essa fase um pouco de não acreditar em nada. Assim. Sim, é a parte do questionamento mesmo, né? Por que será? Você vai andando por tantos caminhos diferentes e chega um momento que você para e pensa, e aí? Só que assim, né? Por mais que eu tenha ido na igreja, por mais que eu tenha ido no espírito e tudo mais, até aquele momento, eu vivenciei a espiritualidade se manifestar, né, dentro de casa, né, com a minha avó ali e tal. E eu vi ela fazendo trabalhos, então essas coisas você não consegue questionar, né? Porque você vai ver que se minha avó tá inventando. Exatamente. Uma coisa é você às vezes ir num templo e falar que tem médium mistificante e tudo mais. Outra coisa é você viver com a pessoa e você ver o que tá acontecendo. E assim, e no caso, eu acho que nem você falou, da sua avó, você convivia com ela, sabe, os trejeitos dela, a maneira de falar, e você vê uma incorporação que é totalmente
não tem, assim, né? Quando você convive com a pessoa, você sabe, assim, né? Exato. Não tem como ela tá fazendo aquele movimento, ela tá, como você falou, mistificando. Exatamente. Mesmo porque não tem que provar nada pra ninguém ali, Exatamente. né? Não tem que provar nada pra ninguém. Ela realmente está realizando um trabalho. Então, a gente passou por essa parte aí de questionamento, foi bem longo esse processo, e foi tão, entre aspas, problemático por conta desse choque, né? Era uma coisa que, na verdade, eu queria meio que cobrir, porque eu não queria vivenciar aquela espiritualidade e tudo mais. Não sei se era por medo na época, enfim, mas passou esse momento aí. E quando eu cheguei nesse momento de sair um pouquinho do ateísmo, tentaram me levar para umas outras doutrinas, sabe? Então, eu frequentei também igreja evangélica, fui em monastério, budista e tudo mais, né? Para tentar ver se eu conseguia encontrar um caminho, assim. O engraçado é que, em paralelo a isso, e antes de tudo acontecer, sem frequentar nada, eu já estudava o hinduísmo, né? Não sei se você já viu, eu tenho bastante influência. Eu já, assim, né? Eu já conheço um pouco da sua história, né? Então eu já sabia. Mas é bacana, eu não... Então, e por que me atraía tanto? Por causa da visão mais universalista, né? Esse negócio de Deus estar em tudo e você não está preso ao dogma, mas tem várias vertentes dentro do hinduísmo e tal, mas não seguia como algo, tipo, ia para um local e estudava. Não é isso, é algo muito particular meu. E no final desse processo eu encontrei o ocultismo também, né? O hermetismo, que todo mundo hoje em dia está mais familiarizado com isso, mas um tempo atrás era mais difícil de estudar, né? E graças a isso que eu comecei a entender que alguns questionamentos que eu fazia... Já começaram a ver algumas respostas. Começaram a ver algumas respostas. Só que o que acontece? Dentro do ocultismo a gente tem o hermetismo, né? Que é um estudo mais voltado à cabala hermética, essas coisas assim. Astrologia hermética, enfim. E magia também, né? Magia tradicional. Só que assim, era muito eu, e você não conseguia colocar aquilo pra fora, sabe? Você não conseguia auxiliar aquilo que você estava aprendendo, estudando, alguém de fora. O único que você podia fazer era, tipo, dar o seu conhecimento pra ela. Mas, tipo, ajudar mesmo, você não tinha como fazer, né? Pelo menos dentro do que eu estava vivenciando naquele momento, não. Talvez hoje que estude, talvez já tenha outra ferramenta, né? E eu tava muito nesse negócio de estudar um livro que chamava O Caminho do Adepto. O nome do livro era esse e o nome do autor era Franz Bardon. É um ocultista também muito conhecido e renomado aí no caminho, né? E foi a partir desse livro aí, O Caminho do Adepto, que eu montei meu primeiro blog que chamava Diário do Adepto. Então o adepto vem daí, desse livro. O Caminho do Adepto, o adepto na palavra em latim significa aprendiz, né? Então aquele que é o adepto, ele é um aprendiz. Não esqueçam do movimento com o pulso que praticamos. É só girar e sacudir. Todo mundo. Girar e sacudir. Então eu resolvi fazer o Diário do Adepto, que era o meu diário, o Diário do Aprendiz, né? Então tudo que eu estudava de magia, etc., eu colocava nesse blog. O tempo foi passando e eu conheci um pessoal que também estava nesse meio, e um deles estudava Umbanda, e ele falou assim, cara, eles, tipo, cada um morava em um lugar, né? Eu morava em São Paulo, né? Um era de Poá, outro era lá do Rio Grande do Sul, outro era do Rio de Janeiro, e cada um a gente falava pelo MSN na época, né? Aí ele falava assim, cara, o que você acha de a gente dividir nossa experiência, né? Juntos, gravando, falando. Aí a gente gravou o primeiro podcast, não sei se você já reconheceu. Já, agora você falando, é muito engraçado, porque assim, quando, até aproveitando esse gancho, né, eu acredito que muita gente que está assistindo a gente agora já conheça o trabalho que o PH vinha realizando no YouTube, a gente vai deixar até o link, né, mencionando aqui o canal dele, e agora ele falando, para mim vem muito, muito claro tudo que eu assisti assim, no canal, a história, né, deles juntos falando, enfim, vem vindo muito claras as informações, né, muito bacana isso. E foi desse projeto que você começou a entrar para gravar os vídeos, para começar a ter um retorno aí no canal, né, da galera te seguindo e questionando sobre os estudos? Então, aí, para finalizar o processo, para você entender, porque ainda tô achando naquele ponto de chegar na Umbanda, né? Aí o que acontece? Quando a gente montou esse negócio de áudio,
Que aí eu parei de escrever pro blog e comecei a montar áudio, aí a gente mudou pro Conversa entre Adeptos, que era uma conversa, né? Entendi. E aí virou Adeptos, né? Já era mais de um. E graças a esse meu amigo umbandista na época, eu comecei a ficar mais empolgado com a Umbanda, né? E acho que você vai ficando mais motivado, né? Isso. Aí, quando você consegue, acho que, como você falou, tirar um pouco de dentro de si, levar o conhecimento para o próximo, acho que você vai ficando cada vez mais ansioso para ver o próximo, né? E botar isso para fora. Aí eu falei, eu preciso começar, sei lá, desenvolver minha espiritualidade mesmo, né? Não sabia por onde começar. E na época eu tava com o meu amigo Ricardo, que a gente tava comentando agora há pouco. Eu conheço ele desde 1995 só. Aí ele também já acompanha comigo nesse percurso, né? Aí eu virei pra ele e falei, cara, a gente precisa dar um jeito de estudar espiritualidade, não sei o quê. Onde que a gente pode fazer isso? Aí, aqui perto, tem um centro André Luiz, né? Sim. Que é um centro espírita, né? E a gente passou lá pra visitar, tomar um passe, e depois a gente conversou se existia algum curso, alguma coisa assim, pra desenvolver essa mediunidade e tal. Aí a recepcionista falou, não, tem sim. Aliás, já tá com as vagas abertas, se quiser se inscrever. E beleza, começamos a desenvolver a mediunidade lá. Só que assim, você já conhece como funciona o processo por ali? Nesse daí não. Então, normalmente demora 7 anos pra você começar a realmente fazer alguma coisa. Então, tipo, você fica na teoria durante 7 anos. Assim, cada um tem o seu processo. Só que eu já tava estudando teoria há muitos anos, então, tipo, eu não queria mais teoria. E eu continuei estudando lá, só que daquele jeito, né? Tipo, eu preciso de atividade. E como bom ariano que sou... Eu também sou. Então a gente não consegue ficar muito tempo parado, né? Aí eu continuei procurando alguma coisa assim, até que, não sei o que aconteceu, um belo dia apareceu um vídeo sobre Exu Na timeline. na timeline do Facebook. Aí eu cliquei lá pra ver o que era. Porque eu lembrei da época de criança, né? Por que a gente não podia ir nas tiras? Então, por que esse Exu é do demônio, né? Todo mundo falava isso, né? Vamos ver qual é que era. Eu cliquei pra ver o vídeo. Quem estava no vídeo? Alexandre comigo. Só comigo, né? Só Alexandre comigo. Até então eu nem conhecia ele, né? Até ver aquele momento, né? E ele falava assim, nesse vídeo. Esse vídeo é muito forte, se você procurar na internet você encontra, né? Se não me engano tá no canal do Umbanda no Umbanda Eu Curto. E ele começa a estar com as 3 velas na mão, né? A branca, a preta e a vermelha. E falando que Exu só faz o bem, que Exu é guardião. E falando justamente aquilo que era o oposto daquilo que eu tinha ouvido antes, né? E aquilo que me chamou muita atenção, da forma que ele falava. Que a Lê sempre fala de uma forma muito visceral as palavras dele, né? E eram muito fortes, muito sinceras, ele falando aquilo sobre Exu. Eu falei, preciso conhecer esse cara, né? Eu preciso dar uma procurada, saber quem ele é. Ele fala muito bem sobre esse assunto, né? Eu comecei a procurar no Google. E eu acho que, assim, o fato, ele é uma pessoa que, eu acho que ele é um comunicador, porque, assim, ele fala e assim, você consegue entender perfeitamente as coisas que ele fala, a maneira como ele aborda os assuntos. Exato. E aquilo parece que te faz você querer mergulhar mais a fundo no que ele fala, né? Independente do tipo do tipo de ritual, do tipo de magia, do tipo de orixá, o que ele fala, até na questão da teologia, você fica ali motivado a querer aprender mais e mais, assim, né? Isso. Aí eu procurando ali, encontrei a fanpage do Colégio Pena Branca. E coincidentemente, né, como eu falei, nada é coincidência, né? Tava com vagas abertas para o desenvolvimento mediúnico, que já era na semana seguinte. Que eu lembro até hoje da data, 12 de setembro de 2012. Aí ele já estava muito próximo, eu falei, putz, será que vai dar tempo de fazer, não sei o quê. Aí liguei lá, perguntei, não, ainda tem umas vagas aqui, vou reservar para você. Eu já liguei pro Ricardo, falei para ele também. Aí ele também topou, e na semana seguinte estava lá. Chegou no primeiro dia de aula, ele pediu pra gente fazer uma oração junto com ele, fechamos os olhos, e ele começou então a fazer as evocações dos orixás, né? E cada orixá que ele evocava, eu sentia em mim aquilo acontecendo, né? Tipo, a força vindo, a sensação energética, e não era algo externo pra dentro, sabe? Era uma coisa, tipo, interna mesmo, que você sentia correr na veia, assim, né? Cada orixá, cada palavra, aquilo foi ficando cada vez mais forte, e me cativou, né? Falei, nossa, tem uma coisa acontecendo aí. Deu um pirim-pim-pim, né? Acho que aquela
paixão à primeira vista, né? Exato. Nem sei se é a primeira vista, Porque né? então, não Primeiro era, sente- né? Porque não tinha sentido, de fato, né? Sentir, não. Aquele foi o momento de sentir, né? O momento de estar com contato com as palavras e a energia e a força da Umbanda, de fato. Foi aquele momento, né? E... Enfim, aí eu falei, aquilo me marcou tanto que eu só cheguei em casa inspirado para escrever um texto, né? Aí eu cheguei, escrevi o texto, no dia seguinte levei para ler, falei, dá uma olhada nisso aqui, né, que eu escrevi depois da aula que a gente teve ontem. Ele gostou, falou, vou publicar no JUS, no Jornal de Umbanda Sagrada. E publicou lá, fiquei mega feliz, né? Fica mais empolgado, empolgado, né? E foi assim que começou. Aí eu contei tudo isso que eu falei agora, até esse momento, né, nem comentei na outra vez, né? Mas tudo que eu tinha falado até esse momento, para você aqui, tá escrito nesse texto. Ah, sensacional. É, eu porque- vou procurar, vou fazer o possível, eu vou procurar para tentar colocar esse texto aí pra galera que Eu te ajudo a procurar, porque tá em PDF, fica um pouquinho mais fácil. E como eu não lembro mais ou menos, mas eu lembro do ano, então fica mais fácil de achar lá. Porque isso aí acho que é um conteúdo. É legal, é. Eu acho que é muito bacana. Eu também iniciei com um blog, né? Eu tinha coisas que eu escrevia, eu até brinco com o pessoal que é mais próximo, falava, depois de 2, 3 dias eu ia ler aquilo, eu falava, eu escrevi isso, sabe assim, te dá aquela Isso. surpresa. Então, é sensacional. Às vezes você tem aquelas lembranças que aparecem no Facebook, que você vê lá um texto que você publicou há um ano Fala, nossa, atrás. como eu mudei, né? Exatamente. Isso eu acho que É uma faz evolução, muito né? parte da evolução, exatamente. E muitas vezes, aquele momento que você era, é alguém sendo você hoje, Exatamente. né? Então, Exatamente. tipo, serve pra ela também. Ela lê e fala, nossa, eu me identifico com isso, eu já tô passando por isso. Então, aquilo serve também como uma chave, né? De verdade. conhecimento, talvez uma passagem, né? Enfim, aí foi isso. Aí comecei, de fato, a caminhar dentro da religião, né? Certo. Que aí virou tanto o meu mestre, né? Mas como meu pai de santo, porque ele me batizou e continuei o percurso dentro do Colégio Pena Branca, aonde ainda estou até hoje, às quartas-feiras lá no desenvolvimento mediúnico. Sensacional. E eu queria só que você fizesse pra gente esse gancho aí, porque pra quem segue a gente, com certeza conhece o trabalho do PH. Se não conhece, a gente vai deixar um link pro canal dele, pra galera conhecer, que é um canal que tem muito conteúdo, muita coisa bacana. E eu queria que você fizesse pra gente um link aí, como surgiu, né, essa vontade de gravar os vídeos, de levar o conhecimento, qual era o seu objetivo ali quando você começou a entrar no YouTube mesmo, para levar esse conteúdo pra galera assistir. Então, aí na época que eu tinha o projeto do Conversa de Adeptos com os meninos lá, a gente já tinha gravado acho que uns 28, ou quase 30 áudios, né, podcasts, que hoje, atualmente, eu estou resubindo todos eles, né, porque o que aconteceu? Houve um momento em que todo mundo tinha que se separar para fazer as coisas pessoais, né, e cada um estava num lugar do Brasil, né, não dava para todo mundo estar junto. Então a gente respeitou isso e tivemos que travar o nosso projeto. Não dava mais para continuar. Só que eu sentia que eu tinha que continuar ele de alguma maneira. Então, gravar podcast sozinho, dá? Dá, mas não é a mesma coisa. Fora que era um trabalho, né? Porque essa é uma coisa minha, né? Eu acho muito mais difícil editar áudio do que editar vídeo. Eu acho difícil os dois, né? Por isso que a Vanessa dá uma ajuda pra gente. Mas por conta do quê? Porque o podcast em si, você tem que tirar todas As vozes. as vozes, e não só isso. Você não pode deixar espaço vazio. Então, pra quem ouve podcast, você já deve ter reparado isso. Então, tipo, eles têm vírgula, eles não têm pausa, né? E sempre tem uma trilha sonora no fundo que combina, é muito mais difícil, né? Enfim, aí eu falei, não dá pra eu continuar fazendo isso, que eu não vou fazer esse tipo de edição, não vou fazer nada, não vou conseguir. Aí eu falei, eu preciso dar um jeito, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a ter a ideia dos vídeos. Então, quando o canal que tem hoje lá, chamava Conversa Entre Adeptos, que eu mantive o nome, né? E tinha se aproximado umas pessoas, uns amigos naquele momento, né? Que eram daqui de São Paulo, e eu chamei eles para participar. Então, na época, era eu, o Roy, que é o Rodrigo, né? E o Emerson, que ele também era do podcast. Aí gravamos nós três. Pra quem buscar lá no canal vai ver. Era um negócio muito mal feito. Mas é que olha, uma coisa que eu não te interrompo, que eu brinco, é que assim, se você olhar as gravações de vídeo no YouTube há 2 anos atrás, é totalmente diferente
quase não Sim. tinha a questão de edições, de Exato. você colocar um áudio junto, era muito diferente. Exato. Eu vejo, é gritante assim a diferença. Então, as coisas, né, a questão de apetrechos para gravação, Sim. microfone, coisas para áudio, imagem, vai evoluindo, né? Exato. E a gente gravava no salão do prédio, então imagina o eco que era, né? Isso era muito ilusão. E a gente pegava e colocava um chroma key pra não falar que era a salão do prédio. Então ficava um bagulho muito feio, mas dava pra fazer. E acontecia aquilo que você falou, né? Nossa, mas esse áudio aí, gente, o conteúdo. É verdade, assim, a gente não é profissional, né? A gente Ainda mais começando, né? E acho que assim, eu acho que assim, né, aconteceu comigo, aconteceu com você, eu acho que o intuito de levar os vídeos, levar os textos, não tinha um retorno, nunca esperei, acredito que você também não, um retorno esperado financeiro, não é algo que a gente pensava em ter uma profissão disso, né, de Exato. viver gravando vídeo, era Exato. mais levar um conhecimento, levar uma opinião, né, levar o que a gente aprende e o que a gente gosta, né, Exato. porque eu assistia seus vídeos, te acompanho nas redes sociais, a gente percebe que você gosta daquilo que você faz, não é Isso. o que você faz Por obrigação. Exatamente, você tá ali porque você gosta de fazer aquilo. Exato. Né? É uma coisa que faz parte de você, né? E então eu comecei a gravar esses vídeos assim, e só que eu não falava só de Umbanda ainda, né? Eu tava ainda no contexto do Conversa Devs, que falava de tudo, de espiritualidade em geral. O nosso lema naquele momento era isso, era falar sobre a espiritualidade de maneira universalista, né? Não limitar. Mas naquela época a gente tinha, não sei se você chegou a acompanhar isso também, tinha um negócio chamado Sim. Ask.fm. O pessoal mandava as perguntas e E aí, respondia lá. respondia. Então o que a gente fazia? A gente usava esse canal para o pessoal mandar as perguntas e a gente responder nos vídeos. Em vez de o pessoal mandar no próprio vídeo, né? Então era mais fácil lá, concentrava tudo, a gente imprimia e ficava como se fosse uma pautazinha. Só que a maioria das perguntas era de humana. Aí, na verdade, a coincidência que você falou foi te afunilando Exato. a chegar na Umbanda. E eu já estava começando meu percurso no caminhar da Umbanda, né? Então, mas espera aí, eu estava no início, como que eu ia ensinar alguém estando no início da Umbanda, sendo que o cara também tá? Não sou ninguém para fazer isso. Só que é o seguinte, aí entra uma outra coisa. Muita coisa do que eu aprendi na teoria com relação ao hermetismo, ao ocultismo e outras religiões ia ao encontro da Umbanda. Aí eu falei, cara, olha como a Umbanda é rica, né? Ela tem tudo o que você precisa, ela acompanha e agrega tudo. E você vê isso na prática. Então, quando a gente vê um ponto riscado no chão, a gente consegue ver que aquele ponto riscado são símbolos mágicos, né? Símbolos do ocultismo, símbolos do hermetismo, símbolos de vários outros lugares que existem ali que funcionam da mesma maneira, só que com o fundamento da Umbanda, né? Então você vai agregando isso, vai vendo que é as mesmas coisas, sabe? E isso me ajudou bastante. E eu sempre ouvi uma vozinha dizendo, não, você tem que seguir nesse caminho, você tem que fazer esse projeto acontecer, seguir em diante. Tanto que foi afunilando tanto esse processo, que o Rodrigo, que o Roy, né, que eu comentei, e o Emerson, a parte desse projeto que a gente fazia, a gente começou a estudar juntos a Umbanda por causa dos vídeos. Certo. E naquele momento, a gente começou a se reunir sempre para falar de Umbanda antes dos vídeos. Sensacional. Aí o que aconteceu? Aí começou a acontecer aquilo que a gente não espera, né? Começou a vir o Pai Flecha Dourada em terra, no salão do prédio. Olha só que absurdo, gente. Agora quem vê vai falar, nossa, agora eu não vou assistir esse vídeo. Mas ele veio em terra e disse: E na Bahia São Jorge, no Rio São Sebastião, Poxa, você quem manda na banda do meu coração. Na Bahia São Jorge, no Rio São Sebastião, Poxa, você quem manda na banda do meu coração. Poxa, você quem manda na banda do meu coração.